Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma coletânea de relatos que irão perturbar o seu sono. Hoje, eu serei seu guia e te contarei algumas histórias sobrenaturais e bizarras que aconteceram com pessoas ao redor do mundo. Enfatizo que algumas dessas histórias podem atormentar aqueles de mente fraca. Siga por sua conta e risco. Você foi avisado. Eu morei minha infância inteira na fazenda. E algo no mínimo curioso sobre os moradores da zona rural é a forma como eles lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viu. Uma certa cegueira consciente para tentar não se desesperar demais e manter o controle da situação. Apesar disso, nem sempre conseguimos manter a calma, já que essas situações fogem do nosso controle e é preciso agir rápido. Quando eu era criança, sempre me aconteceu muitas coisas estranhas na fazenda. Talvez por ser um lugar pouco habitado, com muita distância entre os vizinhos, tendo às vezes 1 ou 2 hectares de terra entre uma casa e outra, fosse mais propício a ter esses acontecimentos sobrenaturais. Eu realmente não gosto muito de relembrar dessas coisas, já que hoje eu moro na cidade e deixei a vida do campo para trás. Mas há uma história em específico que me atormenta até hoje. Na vizinhança de fazendas que eu morava, havia um vizinho que era dono de um cachorro enorme. Ele era preto e bem peludo, ele parecia um lobo. E como o pessoal era bem criativo, colocaram o nome dele de Lobo. Apesar da aparência intimidadora e do nome, o lobo era bem bobalhão. Ele adorava brincar e tinha uma paciência enorme com a gente. Ele era livre, então ele vivia andando pelos sítios de todos os vizinhos e era sempre muito bem-vindo em todos os lugares que ia. Certa vez, eu cheguei em casa depois da escola e meus pais tinham saído e deixado um bilhete em cima da mesa, dizendo para eu ir para o sítio de um amigo meu da escola que morava por perto, para eu não ficar sozinho em casa e que mais tarde eles passariam lá para me buscar. Eu arrumei algumas coisas, tranquei a casa e fui. Após um tempo de caminhada, eu cheguei na fazenda do meu amigo, o Felipe, e como já de costume, o lobo estava por lá. E eu e o Felipe passamos a tarde inteira jogando bola, correndo e brincando com o lobo até começar a escurecer. Naquela época, no campo, não havia energia elétrica, então tudo era um pouco mais rudimentar e complicado, sendo bem mais perigoso à noite do que hoje em dia. Quando a noite caiu, a gente ficou na sacada da casa do Felipe enquanto a mãe dele fazia o jantar pra gente dentro de casa. Naquela época, com a luz da lua sendo tampada pelas nuvens, sem energia elétrica, era um breu total, então estávamos apenas sobre a luz do lampião pendurado na varanda que a gente estava. Eu não lembro exatamente quem notou primeiro, mas nós vimos, no limiar da luz do lampião saindo de um bambuzal próximo à casa do Felipe, o cachorro do vizinho. Eu lembro do medo que eu senti, do arrepio na espinha e do suor frio escorrer pela minha testa porque o lobo estava diferente. Eu lembro perfeitamente daquela imagem que eu nunca consegui esquecer. Tava bem escuro, tudo preto na nossa frente, não dava pra ver tão bem, só até onde a luz do lampião conseguia alcançar. Mas víamos claramente o lobo. Ele estava caminhando lentamente na nossa direção. Ele parecia maior, com uma forma não muito natural. As patas de trás pareciam estar bem maiores do que as da frente, deixando ele meio curvado. Conforme ele ia se aproximando, com muito medo, meu amigo gritou pela mãe dele, dizendo: "O lobo está avançando na gente." Nisso, no que a mãe dele olhou da cozinha, ela gritou desesperada pra gente entrar dentro de casa imediatamente. Nós entramos correndo e ela fechou a porta com tudo e trancou. Eu lembro perfeitamente de assistir ela fechar e trancar todas as janelas rapidamente. E eu e o Felipe perguntando o porquê de tudo aquilo. Afinal, talvez pudesse ser só um ataque de raiva do lobo. Com a voz trêmula, a mãe dele apontou para o canto da sala. O lobo estava dentro de casa esse tempo todo.
Eu, minha irmã e minha mãe estamos tentando entender isso nas últimas 2 horas e os fatos ficam menos reconfortantes quanto mais comparamos nossas experiências daquela noite. Então, na noite da sexta-feira passada, eu, um rapaz de 17 anos, estava sozinho em casa enquanto a minha família ficou em uma cabana a poucos quilômetros de distância, com exceção da minha irmã mais velha, que estava no trabalho. Eu, particularmente, estou acostumado a ficar sozinho em casa, pois isso é muito comum no verão, principalmente quando eu estou trabalhando e não posso viajar com eles. Normalmente eu não fico nervoso ou com medo quando eu tô sozinho em casa. Sinceramente, eu tô acostumado com os rangidos e barulhos da nossa casa. Fiquei especialmente tranquilo pelo fato de que o cachorro da minha irmã também estava em casa comigo naquela noite. E a maioria dos barulhos poderia ser atribuída a ele, e se algo acontecesse, ele agiria como uma espécie de cão de guarda e me alertaria para qualquer coisa. Porém, ao mesmo tempo, ele é o tipo de cachorro que late para qualquer barulho ou pessoa passando pela porta ou pela janela. Então eu estou acostumado a ouvir ele latir ou rosnar durante a noite. Mesmo assim, na sexta-feira passada, o som dos seus latidos próximo à meia-noite foi preocupante para dizer no mínimo. Apesar do meu conforto em ficar em casa sozinho, sempre fiquei aterrorizado com a premissa de um arrombamento ou alguma outra interação humana não convidada pela madrugada. Deixei ele latir por alguns segundos, dizendo a mim mesmo que era apenas alguém passando pela nossa porta de vidro no beco ao lado de casa, e ele ficaria quieto assim que eles passassem. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ele continuou latindo e rosnando por alguns momentos, e eu finalmente saí da cama. É importante lembrar que eu durmo no porão, que é onde fica o meu quarto. Eu subi as escadas para verificar o que estava acontecendo e, como eu suspeitava, ele estava rosnando para a porta de vidro. Dei um suspiro e me acalmei por um momento, até que me aproximei, pronto para fechar as cortinas e voltar a dormir. E eu vi a porta se abrir cerca de 2 ou 3 polegadas. Eu congelei. Tinha deixado o Bosco, o cachorro, sair mais cedo naquela noite. Mas eu sei que eu fechei a porta. Eu nunca deixei essa porta aberta. Eu sou uma pessoa paranoica com muita ansiedade, especialmente em relação a arrombamentos e coisas assim. Então eu nunca, sozinho, em casa, em hipótese alguma, esqueço de fechar a porta de casa. Eu tenho 100% de certeza. Mas, na época, eu não me permiti pensar sobre esses fatos ou mesmo reconhecer que não poderia ter deixado a porta aberta. Porque eu sabia que isso me levaria a uma espiral, possivelmente até um ataque de ansiedade ou de pânico se eu não fizesse. Fechei e tranquei a porta, verificando novamente se estava trancado. Usando a lanterna do meu telefone, já que todas as luzes estavam apagadas, eu olhei ao redor do segundo andar da minha casa de 3 andares, incluindo armários e outros esconderijos possíveis para deixar a minha mente à vontade. E, ao não encontrar nada, eu voltei para o andar de baixo, para o meu quarto. Enquanto eu estava lá embaixo, tentando afastar o medo, eu pude ouvir o Bosco andando pelo chão, que também é o telhado do meu quarto. Achei que eu estava pensando demais quando começou a soar como passos humanos acompanhados pelos passos do Bosco. Ele anda por cerca de 10 minutos antes de eu colocar meus fones de ouvido e me acalmar até que eu possa adormecer. Às 2 da manhã daquela mesma noite, a minha irmã chegou em casa do trabalho. Eu acordei alguns minutos antes disso com o Bosco no porão, o que ele nunca faz. Tem até um portão para impedi-lo de chegar no porão, e ele estava choramingando na porta do meu quarto. Quando eu me levantei para deixar ele sair, a minha irmã entrou e nós o deixamos sair pela porta da frente, em vez da porta de vidro do pátio, deixando ela da mesma maneira. Conversamos um pouco antes de eu descer e minha irmã ir ao banheiro. Eu esqueci dessa história da porta, ocupado com o trabalho pelos próximos dias, e esqueci de mencionar o acontecido com a minha família, até hoje à noite. A minha irmã e minha mãe estavam em casa comigo para uma noite de cinema, enquanto meu pai e meus irmãos ficaram na cabana. E eu acabei lembrando da situação da porta quando estávamos escolhendo filmes de terror para assistir. Eu estava compartilhando isso como uma história assustadora, quase engraçada, antes que a minha irmã chamasse minha atenção dizendo que na mesma noite, mais ou menos 1 hora depois de chegar em casa, a porta estava aberta novamente. A mesma porta que estava trancada por dentro e não havia sido aberta aquela noite.
Então, isso aconteceu comigo quando eu tinha 11 ou 12 anos, mais de uma década atrás, mas eu ainda me lembro perfeitamente. Na época eu morava em uma casa geminada com a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Era de tamanho decente, mas a parte mais impressionante era o jardim, que tinha 3 níveis. O primeiro nível era de concreto, o segundo de grama e o terceiro também de grama, mas tinha o meu trampolim nele. No final do jardim havia um aterro de árvores, já que a área que eu morava era um pouco montanhosa. Certa manhã eu acordei com um som de rachadura, como um galho quebrando. E eu fiquei preocupado porque uma semana antes uma árvore do aterro havia caído no jardim do nosso vizinho. O meu quarto ficava nos fundos da casa, com vista para o jardim, então eu abri as cortinas para ver se outra árvore tinha caído. Mas ao invés disso, eu vi um cara escondido em uma das árvores do jardim. Ele era pálido, com cabelos loiros e estava vestindo roupas totalmente pretas. Ele estava olhando diretamente para mim, provavelmente porque viu as cortinas se mexendo. Ele começou a sorrir e moveu o dedo em um movimento de "vem aqui". Eu pirei totalmente e gritei para minha mãe e meu pai entrarem no meu quarto. Eu estava tão assustado que fisicamente senti que não conseguia me mexer. A propósito, isso foi super cedo pela manhã, talvez por volta das 5 ou 6 da manhã. Então meu pai levou uns bons 30 segundos para entrar no meu quarto, tempo suficiente para o estranho se esconder atrás das árvores. Eu me lembro de estar totalmente abalado. Eu estava chorando enquanto contava para o meu pai o que aconteceu. Ele saiu para o jardim dos fundos para ver se conseguia localizar o cara, mas ele já tinha ido embora. Um pouco de tempo se passou e eu comecei a esquecer o que tinha acontecido. Então, cerca de 3 meses depois, eu e minha mãe estávamos assistindo TV juntos depois que eu tinha chegado da escola. A campainha tocou e minha mãe foi atender a porta. Eu olhei pela janela da sala onde a gente estava sentado e vi uma van branca estacionada do lado de fora. Era a mesma van dos meus tios, então eu saí da sala e fui até o corredor para cumprimentá-los. Quando eu cheguei à varanda onde minha mãe estava, percebi que não era o meu tio. Era o mesmo cara que eu tinha visto no jardim alguns meses antes, e isso realmente me assustou. Ele me notou enquanto eu caminhava atrás da minha mãe, e me deu o mesmo sorriso de quando ele estava no jardim. Eu queria dizer algo para minha mãe, mas eu não podia. Eu estava pirando por dentro. De qualquer forma, ele acabou por oferecer um emprego à minha mãe. Ela disse que não, e ele saiu, voltou pra van e foi embora. Ele não lhe deu um cartão de visitas nem nada. A van não tinha nenhuma marca de empresa e ele não bateu em nenhuma das portas dos vizinhos. Eu disse à minha mãe que era o mesmo cara assim que ele se foi, e ela começou a se sentir desconfortável com a situação também. Mais ou menos um mês depois disso tudo, eu consegui meu primeiro emprego como redator de jornais. Tive que entregar mais de 300 trabalhos com meu melhor amigo na época. Estava chegando o inverno e já estava escuro por volta das 4:30 da tarde. Estávamos trabalhando juntos há cerca de um mês, quando, uma noite depois da escola, estava super escuro e chuvoso. Estávamos no meio da entrega dos jornais e uma van começou a nos seguir, dirigindo bem devagar, no mesmo ritmo que a gente estava andando. Nós cronometramos que estava nos seguindo depois de cerca de um minuto, e começamos a entrar em pânico quando notei que era o mesmo cara outra vez. Começamos a andar bem rápido morro acima. Estávamos a uns 10 minutos a pé da minha casa. Liguei para minha mãe, que me fez ficar na linha enquanto ela saía de casa para nos encontrar. Ela nos disse para irmos à loja da esquina, que ficava a cerca de um minuto de distância. Quando chegamos à loja, a van acelerou muito rápido. A polícia foi chamada, que veio até a minha casa fazer um boletim de ocorrência, e a gente contou tudo. Essa foi a última vez que eu vi o estranho e assustador, mas aquele sorriso medonho dele tá carimbado na minha mente até hoje. Aqui terminamos mais uma coletânea de relatos. Se você gostou dessas histórias, não deixe de deixar seu gostei e se inscrever no Sindicato Oculto. Eu espero que você tenha uma boa e segura noite de sono. E lembre-se, tome cuidado com aqueles do outro lado.